Irmãos, mas eu gostaria de convidar vocês a gente meditar nesse momento num texto que se encontra no Salmo de número 126. 126, amém? Os que acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Pô, ninguém. O texto diz assim, Salmo de número 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e aqui Sião é sinônimo, da cidade de Jerusalém. Sião, na verdade, é uma cadeia de montanhas na qual Jerusalém está estabelecida, e por hábito, o povo judeu se referia às vezes a Jerusalém, e às cidades circunvizinhas como Sião. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a sorte de Jerusalém, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, de alegria. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Palavra-chave. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo nas mãos os seus feixes. Vamos agradecer e orar mais uma vez. Deus, nós oramos dessa vez, Senhor, não por hábito simplesmente, Senhor, mas por necessidade, de maneira que o Senhor impute em nossos corações essas palavras. Nos ensina, Senhor, o caminho de encontrarmos a alegria no Senhor mediante as tantas dificuldades que a vida nos apresenta, Senhor. Nos ensina, Senhor, o que significa essa alegria, da qual esse salmo que Tu fizeste, Senhor, faz menção. Que a alegria do Senhor tome conta de nossos corações e mentes, que ela nos impulsione, que ela nos motive, que ela faça de nós crentes que adoram ao Senhor enquanto semeiam, como diz essa palavra, e que assim seja no poder do Espírito. Amém. Irmãos, nós estávamos no retiro esse final de semana e uma das atividades, das dinâmicas que foram criadas lá foi justamente depois da palavra ministrada, foram reunidos em grupos, pequenos grupos de homens que se reuniram para conversar sobre o que aquela palavra tinha tocado, o que ela tinha feito, enfim, efeito em seu coração. O pastor Ivo havia pregado sobre o valor da humildade, e o quanto isso era fundamental, na construção da hombridade. E eu não porque o pastor Ivo está aqui, mas como aquela história do cachorrinho que você havia entregado para o seu sogro, que era da sua filha. Eu vim pensando naquela história e pensei em quantas vezes eu, por decisões práticas, rompi o coração da minha esposa, rompi o coração dos meus filhos, e nós falamos de manhã sobre humildade, e depois saímos em grupos ali no sítio do irmão José e começamos a conversar. Eu me reuni talvez com 6 ou 7 irmãos e começamos a conversar numa mesa. Aí vocês olham aqueles homens, tudo bombadão, normalmente meio fortinho assim, todo mundo já com uma quilometragem bem rodada.
E na medida em que a conversa ia se dando, as lágrimas começavam a brotar assim naturalmente. E aquilo que parecia ser uma conversa ou uma dinâmica simples, né, de um retiro, se transformava num próprio ritual de confissão, de abertura de coração, de desafios, né? Eu ouvi ali de pais, né, de homens que se divorciaram e praticamente perderam o contato com seus filhos. Outros que falaram sobre perdas, né, pessoas que partiram e nunca mais voltaram, ou que partiram para a glória, né, pessoas que eles perderam, que faleceram, e a dor que aquilo estava produzindo neles. Outros estavam falando, por exemplo, da dificuldade de conseguir fazer uma conexão com os seus filhos adolescentes. E os embates que estava tendo dentro de casa com o filho adolescente, e ele sentindo que a relação estava por um fio muito tênue, sabe? A casa tinha se transformado num palco de guerra. Outros falavam, por exemplo, né, das suas dificuldades financeiras, e que ele se sentia, às vezes, ele se sentia um inválido, ele se sentia incapaz. Ele se sentia muito pequeno diante da família, ele sentia vergonha diante dos amigos. E quanto aquilo tocava, e enquanto a gente conversava sobre essas dificuldades, enfim, cada um compartilhou um pouco das suas histórias, e aquilo que era uma conversa pós-mensagem, né, se transformou num momento em que a gente viu o quanto cada um de nós atravessa as suas dores, né? Cada um num fronte diferente, mas todos nós aqui temos os nossos espinhos, né, os nossos desafios. E na medida que cada um ia falando, a nossa mente, assim, né, principalmente quem está há bastante tempo na igreja, trabalhando com pessoas, tu se coloca na situação de o que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa. Irmãos, e a vida pastoral tem me ensinado nesses mais de 20 anos em que eu sirvo ao Senhor, é que praticamente não há nada que você consiga fazer de fato pelas pessoas. As pessoas estão atravessando uma depressão, você não consegue ter um remédio para ela. A pessoa está se sentindo sozinha, e você consegue ter uma conversa de meia hora, você consegue mandar o WhatsApp, você consegue até fazer uma ligação, mas você não consegue morar na casa dela, ele fazer companhia. Então, basicamente, nós ouvimos, né, os problemas, nós sentimos, nós compartilhamos, mas, de alguma maneira, e eu acho que você consegue sentir isso também, a gente se sente impotente diante dessas dificuldades. A gente se olha e não consegue entender e como a gente poderia contribuir de fato com aquilo. E ao mesmo tempo, né, essa percepção de que você é impotente diante da dificuldade do outro, diante do sofrimento do outro. Estava conversando, né, com um dos irmãos, eu acho que a família não está aqui hoje, mas vieram de outro país, né? E quando ele começava a falar das noites que eles passaram fome, com um filho pequeno debaixo de uma marquise, num dia de chuva, e você não ter o que comer e nem para onde ir, você não ter ninguém, você nem conseguir falar o idioma, ser compreendido. E aí a gente, sei lá, eu acho que a idade vai fazendo um pouco isso com a gente, né? Nós vamos vendo essa crueza, né, na qual a vida se apresenta diante de nós, nós vamos vendo que os desafios, que para nós éramos, sabe, quando a gente tinha 20 ou 30 anos, eles não existiam. Nós achávamos que ia ganhar o mundo, que nós iríamos, né, rodar, né, os países, e que nós seríamos a última bolacha do pacote, que nada, né, poria empecilho nos nossos projetos e sonhos. Mas na medida que os anos vão passando, e você vai para os 40 e 50, de alguma maneira, a gente vai percebendo que a gente não é tão potente assim, que os desafios que a vida se apresentam são bem maiores do que a nossa capacidade de resolução, e que, de fato, em nossas mãos existem poucos recursos. E o que nós temos, na verdade, é um ao outro, esse
essa constatação, né, é uma constatação que o Salmo 126 vai fazer. Porque quando tudo isso, né, quando a gente entende tudo isso, o que eu vinha pensando já há alguns meses, mas em especial esse final de semana esse tema voltou em minha mente. É como encontrar alegria em servir a Deus, mesmo diante de um mundo tão hostil. Porque as dificuldades são inerentes à nossa vida, não é verdade? Elas são inerentes, elas são naturais. Mas como encontrar a alegria que a Bíblia fala? Lá em Gálatas 5:22 vai dizer que o primeiro fruto, o primeiro sinal da presença do Espírito Santo na vida de um crente, qual é? A alegria. Tá lá. E o fruto do Espírito é a alegria. Depois a paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Olha que interessante, quando o salmista Davi vai estar fazendo uma oração a Deus, ele utiliza a seguinte frase: Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. A alegria. Porque a alegria, irmãos, é mais do que a felicidade. A felicidade é uma sensação de bem-estar. Não sei se é alcançável ou não. A alegria nas Escrituras, ela é mais do que você dar gargalhadas ou você está, enfim, com uma sensação assim de que você está muito bem. A alegria nas Escrituras, elas têm uma outra conotação. Eu gostaria de compartilhar isso com você. A alegria nas Escrituras, e o texto aqui vai ser claro nisso, ele vai dizer que a alegria está falando de uma certa força existencial. O que é a alegria? A alegria é quando você acredita naquilo que você está fazendo. É a disposição que você tem de acordar pela manhã e fazer aquilo que você precisa fazer. Sabe o que é a alegria da salvação? É apesar dos ventos fortes que vêm sobre você, você continuar caminhando. Você tem disposição, você tem uma força, você continua acreditando, você se move, você se põe em movimento, você se coloca na direção daquilo que você precisa fazer. A alegria tem mais a ver com essa força que brota de Deus em nós e nos faz caminhar, do que propriamente um sorriso no rosto. E o texto do Salmo 126, ele vai nos dar o caminho para essa alegria bíblica. Essa alegria que fala de um caminhar olhando para Deus. E como Deus nos enche dessa capacidade de pôr o nosso coração a ter esperança, a seguir para o próximo dia, a voltar a empreender, a voltar a acreditar, a saber que, embora o passado tenha feito traiçoeiras, feridas em você, Deus pode reconstruir as coisas e fazê-las novas. Mais uma vez, o Salmo 126 nos dá exatamente esse caminho. Como nós, em Deus, podemos reconquistar a alegria. E são 6 versículos somente, os irmãos podem verificar ali. Os 3 primeiros vão falar daquilo que eu vou chamar aqui de memória, é um olhar para trás, e os 3 últimos vão falar de esperança, de um olhar para frente. Perceba comigo, o versículo 1 diz assim, quando o Senhor restaurou a sua sorte em Sião. Esse texto e esse versículo em especial, a parte A, ele localiza o Salmo 126. O Salmo 126 é um dos maiores grupos de salmos chamados Salmos de Lamentação. É um salmo pós-exílico, né? O que eu quero dizer com isso? É um salmo que acontece, ou em que essa narrativa se dá, irmãos, exatamente depois que o povo de Israel sai da Babilônia e retorna para a sua terra. É interessante que
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, está falando desse momento em que eles são libertos da Babilônia depois de 70 anos. E eles estão então a retornar para a terra de Israel. É difícil para nós, 2000 anos depois, compreendermos o contexto dessa palavra. Talvez o Holocausto, agora na Segunda Guerra Mundial, seja algo muito parecido, né, em termos do que significou, né, essa passagem aqui. No Holocausto, judeus, ciganos, né, homossexuais, pessoas com deficiência foram movidas de várias cidades, né, da Europa, vários países da Europa, e foram levados cativos em direção aos campos de concentração, né? E lá tiveram as suas vidas ceifadas nos campos de concentração. Foram 6 milhões de judeus, né? Então eles foram levados cativos, a grande maioria deles para a Polônia, né? Onde fica o campo de concentração de Auschwitz. E lá milhões de pessoas foram mortas, né? E você tem na internet, por exemplo, as narrativas de pessoas que foram libertas desses campos de concentração e estão voltando para suas casas. A narrativa desse salmista é essa narrativa. Imagina se nós tivéssemos e tentássemos nós transportar o que significou, né, o êxodo babilônico para nós. Imagina que nós todos de Joinville fôssemos levados para um outro lugar e por lá permanecêssemos por 70 anos. A maioria de nós teria morrido, né, durante o exílio, mas talvez os nossos filhos, né, tivessem retornando depois, né, desse exílio e tentando voltar para Joinville. Mas imagina que eles chegaram em Joinville. Talvez aqui de maneira obviamente ilustrativa, imagina a gente descendo a serra e voltando para Joinville. Quando você chega lá no pórtico, não existe mais o pórtico. E nem não há mais o pórtico, não há mais aquele moinho com as suas hélices, e você vai entrando pela cidade. A ponte do trabalhador está destruída, a sua casa não existe mais, a catedral virou pó, não há mais mercado público, ele foi incendiado. Imagina se nós, voltando do exílio, chegássemos aqui na Getúlio Vargas e essa igreja, que tinha sido local nosso de adoração a Deus, tivesse virado um monte de escombros, madeira queimada. E essa é a imagem do retorno da Babilônia. É a imagem de um povo que estava voltando para a sua terra para reconstruir do nada, das cinzas, as suas casas. Para reconstruir do nada, das cinzas, o seu templo. Esse salmo está dentro daquele grupo de livros como Zacarias, como Ageu, como Neemias, como Esdras, em que tudo precisava ser feito. Homens e mulheres tiveram que virar pedreiros, serventes, carpinteiros para reconstruir as suas casas, a sua vida. E o salmista vai dizer, nossa, como eu quero lembrar daquilo como o Senhor fez conosco quando Ele nos libertou do Iraque, da Babilônia, e nos trouxe. A gente ficou como quem sonha. Ele diz, foi incrível o que Deus fez. Perceba que o salmista está trazendo a memória daquilo que lhe dava esperança. Mas em nenhum momento ele narra os desafios que estavam postos diante dele. Ele não fala das cinzas, ele não fala das casas derribadas, ele não fala dos monumentos que tinham sido arruinados, ele não fala da tristeza de ver o seu passado apagado. Ele só busca trazer à memória, trazer ao seu entendimento e à sua mente tudo aquilo que era de bom, tudo aquilo que Deus havia feito com eles. Ele diz no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ele estava trazendo à memória os grandes feitos de Deus. Eu digo aos irmãos que esse Salmo 126 é um dos salmos mais difíceis de interpretação. Porque justamente o que não está escrito nele, que é o grande segredo. Por que o salmista não narra
os feitos de Deus e ao mesmo tempo narra todos os seus desafios pessoais. Porque ele sabia que se o coração dele estivesse naquilo que estava diante dos seus olhos, o coração dele se encheria de tristeza. Que o único caminho para um coração que começa a brotar uma alegria celestial é um coração que rememora os grandes feitos de Deus na sua vida. O que Deus está nos ensinando nessa noite é que se você quer de volta uma vida em que você sente a presença, a alegria, uma vontade, uma disposição para você continuar fazendo as coisas que você precisa fazer, as louças diárias, o cuidado diário com as crianças, o ônibus até o trabalho, o pagar os boletos mensais, os desafios da adolescência, os desafios da solidão, os desafios N das enfermidades que estão sobre nós, nós precisamos trazer à memória os feitos grandiosos de Deus sobre a nossa vida. O que esse salmo está dizendo é que nós precisamos reaprender a nossa mente. A nossa mente ela não pode estar posta simplesmente nos tijolos que nós podemos e devemos erguer. Mas a nossa mente deve se colocar em direção a Deus e dizer: Senhor, quão grandes coisas fez o Senhor. Eu me lembro de quando eu estava para sair da empresa que eu trabalhei, por quase 24 anos. E eu sei que foi um dos momentos muito difíceis. Eu tinha ido já 3 vezes ao hospital, uma situação de saúde muito grave, eu estava muito triste, nós em casa atravessávamos um momento muito difícil, e eu me lembro no dia que não havia mais alternativa, eu precisava sair, então eu fui até a empresa para pedir a minha demissão e eu não tinha forças. Eu não tinha forças. Eu lembro que eu cheguei lá e quando eu fui entrar no meu setor, eu abri a porta e eu comecei a chorar. E eu vou dizer que os meus funcionários vão pensar, O chefe estava chorando numa manhã, eles não entendiam nada, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eu me lembro que eu fui até no claviculário e eu peguei a chave da biblioteca. Era o início da pandemia e a biblioteca estava fechada. E eu fui em direção àquela biblioteca dizendo: Senhor, socorro. Senhor, socorro, eu preciso da tua ajuda, fala comigo. Então eu abri a porta da biblioteca, entrei, fechei a porta, porque eu queria que ninguém me visse. E chegando lá, eu estava falando com Deus, eu acho que talvez tenha contado essa história em um outro momento, eu lembro que eu olhei para um canto e tinha uma caixa, cheia de livros em que a bibliotecária tinha depositado para descartar. Eram livros velhos, com as capas já rasgadas, livros muito antigos. E por alguma força, talvez eu acredito que o Senhor me moveu a ir em direção àquela caixa. E eu peguei o primeiro livro que tinha na caixa. Eu peguei o livro na mão e eu abri o livro. E na contracapa interna do livro estava escrito à mão: eu ouvi o teu clamor por socorro, e eu estarei contigo por onde fores. Grandes feitos do Senhor na minha vida. Aquela experiência de Deus estar falando pessoalmente comigo, num momento de profunda dificuldade, num momento de profunda dor, é o que hoje eu carrego muitas vezes quando eu estou desanimado, dizendo: Senhor, Tu falastes comigo naquela vez, volta, torna a falar comigo e me mostrar os Teus caminhos. Você precisa fazer esse exercício também, meu irmão. Se você está triste, se você está frustrado, se você está se sentindo acachapado pela força, pelo peso dos dias, pela força dos ventos que vão contra você,
da dificuldade, da incompreensão, das dificuldades das guerras familiares, se você se sente frustrado e triste, eu digo para você nessa noite, torne a trazer à mente os grandes feitos do Senhor na sua vida. Traga ao seu coração onde você estava quando você ainda não conhecia o Senhor. Quem você era, que vida você vivia, o que Ele fez com você. Traga as memórias, sabe, os milagres de Deus sobre você. Traga à sua mente os grandes feitos de Deus, porque na medida em que a gente popula, carrega as nossas memórias com os grandes feitos de Deus, junto com as memórias dos grandes feitos de Deus, começam a brotar uma alegria que só o céu pode produzir no nosso coração. Ele falou, eu lembro disso, era como um sonho. A minha boca se encheu de riso. Mas, irmãos, não esqueçamos que esse homem está vendo uma cidade desolada, destruída e queimada. O que o salmista está fazendo? Ele está trazendo à memória os grandes feitos de Deus e enchendo o seu coração com aquelas experiências extraordinárias do passado. Por quê? Porque ele está dizendo para o seu coração, os milagres do passado são a medida do que Deus vai fazer com você no futuro. Deus foi poderoso com você lá atrás. Então, nessa mesma medida, o salmista está dizendo, transporta agora essa memória e crave em teu coração que Deus restaurou a sorte de Sião uma vez e restaurará de novo. Era isso que ele estava vendo aqui. Ele estava dizendo aqui, olha, grandes coisas fez o Senhor por ele, dizia às nações. Ele está dizendo assim, ó, você lembra quando as pessoas olharam para mim e diziam, não vai dar, ele não vai conseguir, ela não vai vencer. Lembra das tuas vergonhas? Lembra dos dias de luta que você achou que você não iria conseguir atravessar? Você achou que aquilo seria o fim? As vergonhas que você viveu, as decepções que você viveu, todo mundo olhou para você e diz, é o fim dele. E o salmista está dizendo, lembra quando todo mundo achou que era o meu fim? Pois bem, o Senhor mudou a minha história. Até as nações viram o que Deus fez comigo. Israel estava agora reconstruindo a sua cidade. Como diz lá o profeta Ageu, nem vocês têm suas casas, e nem o Senhor o lugar da sua habitação. O templo havia sido destruído, eles precisavam reconstruir tudo. O profeta Ageu dizia que eles estavam com a colher e o cimento numa mão, e a espada na outra. Porque enquanto eles reconstruíam Jerusalém, as nações ao redor faziam o quê? Invadiam, pilhavam, ou seja, roubavam a cidade, destruíam o pouco que havia sido reconstruído, estupravam as mulheres, levavam os filhos escravos. E o processo de reconstrução foi um processo muito difícil para Israel. E aí o salmista está dizendo, olha, coisas maravilhosas o Senhor fez conosco. Eu tenho certeza, o Senhor fez essas coisas por nós e é por isso que a gente está alegre. A alegria do salmista estava nas possibilidades de Deus, irmãos. E não aquilo que a gente vê por os nossos olhos. Se você olhar para o teu aspirador de pó diário, para a louça que está ali, para a roupa das crianças jogada no chão, o sapato no meio do corredor, não é? A tiririca da grama que não para de crescer, os boletos às vezes que são maiores que as contas, sabe o que vai acontecer com você? Você vai secar, você vai murchar, porque você está olhando para Jerusalém destruída. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha para mim, olha para os grandes feitos. O Senhor está dizendo para você, quando foi que eu te abandonei? Quando foi que eu te deixei sozinho?
no momento da dificuldade, não foi eu, diz o Senhor, que estava aonde você precisava. E o Senhor está dizendo essa noite a nós: tragam à memória os feitos de Deus, porque eles serão a fonte da sua alegria. São eles. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós começamos a olhar para o nosso cotidiano e a gente começa a murmurar deles. A gente olha para as dificuldades, nós começamos a fazer o quê? A gente se torna rebelde. Hoje a gente teve uma conversa lá em casa, filosofando sobre a vida. Graças a Deus, eu e a Kelly temos essa característica, né? Eu acho que muitos de vocês também, de ficar pensando as coisas de Deus. A gente estava falando muitas vezes, Deus está se apresentando para você, te dando uma realidade, e você a nega. Lembra da experiência de Pedro em Atos 10? Lá em Atos 10, Pedro está naquela fatídica pré-experiência com Cornélio e Deus se apresenta para ele numa visão. O que Deus mostra para Pedro estendido num lençol, irmãos. Animais de toda sorte, não é? Vários animais. Animais que eram naturalmente animais que Pedro não comeria. E Deus fala para ele: come. E Pedro fala: não vou comer, Senhor. Nada que é impuro. E aí o Senhor vai dizer: mas como você diz que é impuro aquilo que eu santifiquei? A experiência de Pedro nos serve, irmãos, para dizer que Deus está estendendo um lençol da realidade da sua vida todos os dias. Aquilo que você diz: não, isso eu não quero, Deus está dizendo: como você não quer aquilo que eu santifiquei? O que Deus estava falando para Pedro é que ele precisava transformar a mente dele. Porque a visão de Deus era justamente aquilo que Pedro achava que era impuro, que não merecia atenção. E Deus está falando: é para esse lugar que eu quero pôr você. Lembra também de Atos agora 5, quando eles estavam no templo, são presos e vão levados a uma prisão pública. O Espírito vem, remove eles com um anjo poderoso e devolve eles ao templo. Sabe o que a gente está querendo? A gente fica relutando com Deus. Deus nos coloca no lugar em que Ele quer que a gente esteja, no pátio do templo, e a gente foge. E o anjo nos leva para lá de novo. Deus coloca a realidade que se está diante de você e você diz para ela: eu não quero. Deus está apresentando um lençol, e é o lençol da sua vida, e dizendo: usufrua de tudo isso que eu te dei, porque tudo isso que eu te dei é santo. A gente fica numa espécie de boicote de nós mesmos. Ah, se eu tivesse outros filhos, os meus filhos são rebeldes. Ah, meu Deus, se eu tivesse casado com um outro homem. Ah, se eu não tivesse feito fisioterapia, tivesse feito direito. Ah, se eu tivesse aquela vez ido para os Estados Unidos. Ah, se eu tivesse. E nós ficamos boicotando toda a realidade de Deus que se apresenta entre nós. Sabe o que Deus está falando? Ele está colocando o lençol da vida diante de você e diga o seguinte: o lugar aonde você está é santo. Senhor, mas está tudo destruído. Senhor, tem muita coisa errada. Então o Senhor vai dizer que é exatamente nesse contexto em que Ele quer fazer do seu coração brotar alegria. É com o seu filho adolescente que você não compreende, que não te compreende, em que Ele quer fazer você um servo obediente. A alegria do Senhor, irmãos, tem uma relação muito íntima com a questão da soberania de Deus. Se submeter a Deus e saber que o lugar em que nós estamos é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Que os filhos que nós temos são os filhos que o Senhor nos deu. E que a mulher que está com você é a mulher que Deus deu a você. E o emprego e o trabalho que você tem foi o Senhor que antes da fundação do mundo viu para que você tivesse. E o corpo que você tem, e as doenças que você tem, e as lutas que você atravessa, estão todos debaixo da poderosa e soberana mão do Senhor.
E o Senhor está nos apresentando os seus lençóis de tudo aquilo que nós achamos que não é de Deus. E o Senhor está dizendo, não, tudo isso que para ti não faz sentido, isso tudo eu santifiquei. Tudo isso é meu, diz o Senhor. E não há nenhum centímetro da sua vida que o Senhor não esteja dizendo, é meu, é meu. Então faça o quê? Traz à memória. Faça as coisas que você precisa fazer, irmãos, como você estivesse fazendo para o Senhor. Nós comentávamos lá em casa, né, amor, como é difícil às vezes, né? A gente entra num banheiro lá das meninas e parece que saiu, sei lá, um time de futebol lá de dentro. Eu comentei com o Kelly hoje, amor, vamos parar de murmurar. Vamos juntar as roupas. Vamos colocar no lugar, vamos ensinar elas com respeito e com amor, mas vamos fazer e juntar essa roupa como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E todas as vezes que eu me esquecer de alguma coisa, a Kelly vai lá e vai me lembrar com carinho e com paciência, como se ela estivesse fazendo para o Senhor. E todas as vezes que nós fomos pagar uma conta, nós vamos pagar uma conta sabendo que nós não tínhamos nada, que nós não éramos nada, que nós éramos cativos. O Senhor nos libertou, nos tirou de um império de trevas, nos colocou num lugar iluminado. O Senhor nos deu uma família de irmãos. O Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor nos deu um lugar maravilhoso para nós podermos fazermos retiros. O Senhor nos deu provisão, alimento. O Senhor nos dá a vida, trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor nos deu. Não há uma outra saída, senão o nosso coração se encher de alegria, meu irmão. O nosso rosto volta a ter júbilo e a nossa face se enche de sorrisos, porque Deus é bom, embora a Jerusalém precise ser reconstruída. Então, os 3 primeiros versículos do Salmo 126, eles fazem isso. O Senhor está ensinando você quais os caminhos para o seu coração se encher de alegria. E o primeiro deles é, traga à memória os grandes feitos de Deus. E aí no versículo 4 em diante, ele muda a sua narrativa como se desse um cavalinho de pau. Ele está indo em direção ao passado nos 3 primeiros versículos, e a partir do versículo 4 ele aponta para o futuro, de repente. Ele fala, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ele está falando aqui de forma poética, um feito que os irmãos podem encontrar, talvez no Facebook, aí, com muita frequência, aparecem os vídeos em que um rio começa a se mover no deserto. Para quem gosta de geografia bíblica, Israel é uma fatia de terra de mais ou menos 400 quilômetros por 130. É mais ou menos o litoral catarinense. Mais ou menos. No norte, há um monte muito alto chamado Monte Hermon, em que a parte do cume desse monte tem gelo. E lá no sul, né, vem aqui Mar da Galileia, Jerusalém, e lá no sul tem um deserto, considerado um dos desertos mais secos do mundo, o deserto do Negueb. E aí, uma vez por ano, quando acontece o degelo do Hermon, as águas do degelo tomam as calhas daquilo que era um leito seco, né? Lá no México acontece algo parecido, né, Rudimar? Toma os leitos secos e de repente você vê um rio no deserto, rios de águas que foram, né, do derretimento do Hermon, e de repente o deserto tem um rio. E esse rio não só permite que os animais e as pessoas, né, vivam, né, bebam, mas esse rio permite também que as pessoas plantem. Né? Existem plantações de hortaliças no Negueb, irmãos. E aí o salmista vai dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor fez assim no passado, mas, Senhor, pega o deserto do Negueb da minha vida, Senhor, e restaura o deserto da minha vida como o Senhor faz com as águas que fluem no Negueb e trazem água a uma terra seca.
Ele estava dizendo que ele era aquela terra seca, você me entende? Ele está dizendo, Senhor, traz águas para o meu deserto. Vivifica a minha vida, Senhor. Flui de maneira poderosa, miraculosa, assim como o Senhor faz no sul de Israel. E enche, Senhor, as calhas da minha vida dessa água viva, a qual Tu tens prometido para aqueles que são fiéis ao Senhor. E aqui está o segundo caminho da alegria cristã. É não só olhar para trás e trazer à memória os grandes feitos de Deus, mas olhar para frente na esperança de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pensamos e ainda mais poderosamente do que fez lá atrás. Ele está dizendo, olha para frente e restaura, Senhor, a nossa sorte. E aqui a sorte, né, irmãos, ele não está falando dessa sorte da trimania, a sorte de quem tentou algo e conseguiu, né? Nós não somos frutos do acaso, né? Como diz o Titãs. O acaso vai, né, nos proteger enquanto eu andar distraído. Não. Ele está dizendo aqui, ó, Senhor, restaura pelo Teu favor. Senhor, restaura pela Tua graça. Senhor, restaura a minha vida e refaz, Senhor. Se Tu podes botar um rio fluindo poderosamente no meio desse deserto, o que Tu, Senhor, não podes fazer em minha casa, no meu trabalho e no meu coração. Não é lindo isso aqui? É maravilhoso. Ele está fazendo o quê, irmãos? Ele está fazendo um exercício, sabe, espiritual, mental, de fazer no coração dele brotar aquela alegria que a palavra de Deus diz. Aquela que o salmista diz, Senhor, restaura a alegria da Tua salvação. Por quê, irmãos? Porque senão a gente vive talvez na igreja como a síndrome do filho mais velho. A síndrome de alguém que vê a graça de Deus, olha e contempla a mesa do Pai, mas não se alegra. Mas não sorri. Crente tacanha, sabe? Que com as augúrias da vida, o coração foi empedrecendo, foi endurecendo e não tem mais alegria. Eu vivi assim, irmãos, por muito tempo. Eu tinha consciência cristã, eu conhecia a palavra de Deus, eu sabia quem Deus era, mas eu não sentia essa alegria. Você já não viveu assim também? O Senhor está dizendo para você nessa noite, sabe quais são os caminhos para essa alegria voltar a transbordar no seu rosto e em seu coração? Traga à memória os grandes feitos de Deus no passado e ore ao Senhor na certeza que não há deserto que não possa ser transformado em rios de água viva. Não há. Não há solidão, não há crise, não há enfermidade, não há vergonha, não há nada que nos separará desse amor poderoso do Senhor. Nenhum deserto do mundo é capaz de irromper as águas de Deus que vivificam a nossa alma. Amém? E ele diz assim, por fim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqui a gente consegue ter um pouquinho desse pano de fundo, sabe, do tempo depois do retorno do exílio para Jerusalém, porque eles estavam, né, refazendo, arando a terra, e enquanto eles plantavam, enquanto eles jogavam as sementes, irmãos, o que regava as sementes, irmãos? As lágrimas. As lágrimas. As suas lágrimas. As suas lágrimas diante de Deus são as águas suficientes para que a semente que tu lançares possa germinar. Essas lágrimas que às vezes você derrama sozinho, que nós derramamos lá na serra esse final de semana, que às vezes a gente derrama na conversa com um amigo. Deus está dizendo assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. As lágrimas se transformarão em alegria para todo coração que tem esperança.
Porque na medida em que você vai, sabe, naquele dia difícil, naquela segunda-feira tenebrosa da vida, e você vai fazendo aquilo que Deus deu para você fazer. É o teu trabalho, é a tua vida, é a tua história. E às vezes você diz, Senhor, será que o Senhor consegue me ver em meio às lágrimas? Eu digo aos irmãos, o Senhor me viu chorando naquela biblioteca. E as memórias daquilo me carregam de esperança até hoje. Eu lembro porque tudo aquilo valeu a pena. E nenhuma lágrima sua será derramada em vão, quando a semente que você planta são sementes de esperança. Olhar para trás, olhar para o futuro, trazer à memória os grandes feitos de Deus e colocar em oração a esperança de futuro que certamente virão jubilosos, transbordantes, prosperando, com júbilo ceifarão, diz a palavra do Senhor. E você precisa acreditar nisso. E você precisa se encher dessa esperança. Sair daqui nessa noite com a cabeça erguida, que o teu Deus não está dormindo. O sentinela de Israel não dormita e nem cochila, não dorme. Se você continuar lendo os Salmos, o Salmo 127 vai dizer assim, no primeiro versículo, o Senhor edificando a casa. Se o Senhor a edificar, se não for Ele que a construir, diz a palavra, em vão trabalhos que a edificam. O próximo salmo está dizendo, às vezes você está se quebrando, você está lutando, tu está com a força do teu braço querendo mover o mundo, querendo mover o teu coração, querendo mover o teu trabalho, querendo resolver o teu problema, as tuas finanças, sabe o que o Senhor está dizendo? Relaxa. Porque se o Senhor não estiver nessa oração, em vão trabalham os que tentam edificar a sua casa. Mas ao contrário, sabe? Se o Senhor estiver junto com você, edificando a tua Jerusalém, quebrada, derribada, queimada, se o Senhor estiver participando dessa reconstrução, dessa edificação das nossas casas, saiba que se for Ele, vai ser uma casa maravilhosa. Casa de Deus. Não tente guardar a sua vida, meus irmãos, porque se você tentar guardar a sua vida sem o Senhor, a Bíblia também vai dizer no versículo 2 do Salmo 127, que em vão vigia os sentinelas, se o Senhor não guardará a cidade. E o salmista está dizendo no salmo anterior exatamente essa verdade, né? Eu preciso começar a semear no Senhor a minha vida. E você precisa começar a fazer isso hoje, meu irmão. As tuas lágrimas não podem ser lágrimas de solidão. As tuas lágrimas são lágrimas que precisam estar diante de Deus. Comece a colocar o seu trabalho diante de Deus. Onde é que aperta aí o sapato? Onde é que dói o espinho? Aonde e quais são os motivos que têm levado você a chorar? Leve eles ao Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Leve essas necessidades a Deus, porque Ele as fará prosperar. Amém? Por fim, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele continua dizendo, olha, quem sai andando, ou seja, você continua vivendo, tocando a sua vida, fazendo as suas coisas, apesar de tudo que te rodeia. Quando você faz isso andando e chorando, enquanto você faz isso, enquanto você semeia, você sai dessa reunião nessa noite com uma certeza. Você voltará um dia aqui para contar com alegria os grandes feitos de Deus. O Senhor está dizendo assim, ó, você voltará com os feixes na mão da colheita que Deus vai dar a você pelas sementes que você plantou anos atrás. Sementes plantadas com choro, sementes plantadas com dificuldade, sementes plantadas com fidelidade a Deus, sementes plantadas com generosidade com a igreja, sementes plantadas com amizade,
sementes plantadas com aqueles que não deixam de louvar a Deus, apesar das suas Jerusaléns. O que a gente não vê no Salmo 126, irmãos? A Jerusalém destruída. Por quê? Porque ele sabia que a sua identidade estava em Deus e não nas circunstâncias. E essa é a grande verdade do Salmo 126. A fonte da sua alegria não está nas circunstâncias. A fonte da sua alegria está no Deus fiel, que acompanhou você durante toda a sua vida, todas as grandezas de Deus no passado, e continuará acompanhando a tua vida por todos os feitos grandiosos dele em você, na sua casa, no futuro. Memória e esperança. Não olhando para o redor, porque a nossa identidade está em Deus. E quando a gente olha para o Senhor, sem murmuração e sem contenda, fazendo todas as coisas como se fizéssemos para Deus, enquanto você vai assentando tijolo por tijolo da sua casa derribada, e as suas lágrimas são a água que unta, né, o cimento das paredes. Todas elas serão aquilo que depois, quando a casa estiver construída, você vai uma vez mais dizer: enche de sorriso, ó minha alma, porque o Senhor, o Deus da tua alegria, fonte da tua festa, fonte do teu sorriso, transbordará os seus vinhos e regará a tua casa com festa. Amém? Vamos nos colocar de pé. Tinha uma canção antiga, eu acho que era do Diante do Trono. Irmãos, fiquem tranquilos que eu não vou pedir para vocês tocar a canção. Mas dizia: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? O Senhor está pedindo a nós, irmãos, aqui hoje, e essa é a mensagem do Senhor para você. Você precisa ter uma mudança de mente. A sua mente precisa estar focada no que Deus já fez por você e ancorada na esperança do que Ele ainda vai fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nos alegrar em Ti. Tu és o Deus dos grandes feitos da nossa vida. O Senhor nos sustentou com a saúde, com a vida, com os amigos, com a casa, com os filhos, com a esposa, com o esposo. O Senhor nos sustentou com pessoas que nós nem esperávamos, que nos ajudaram no momento mais difícil, e o Senhor estava lá. O Senhor estava na noite sombria, o Senhor estava naquele leito de hospital, o Senhor estava no momento mais difícil das nossas angústias, da depressão, da solidão. O Senhor esteve em todos os momentos em que nós estivemos em dificuldades financeiras severas. O Senhor esteve conosco quando ninguém mais estava. Quando todo mundo virou o rosto, lá estava o teu consolo e a tua presença. Que no nome de Jesus, o teu Espírito faça renascer em nossa mente todos os teus grandes feitos conosco, em nós. E de repente a gente vai perceber que uma alegria, um gozo, uma festa começa a brotar em nosso coração. Porque a gente deixa de pôr os nossos olhos na cidade ao nosso redor, derribada e caída, e devolve o nosso olhar para aquele que é a fonte da nossa satisfação. Nós oramos também, Senhor, nessa noite, para que o Senhor nos faça uma vez mais realimentar a nossa esperança em que Tu suprirá
todas as nossas necessidades, Senhor, de maneira que enquanto caminhamos, chorando e semeando, Senhor, nós estamos certos de que nem uma dessas sementes morrerá. Todas frutificarão, prosperarão, transbordarão em nossas vidas e casas, e nenhuma lágrima estará longe do teu alcance. Ah, Deus, não é assim que termina a tua revelação? Não são assim que a tua palavra, e nesses termos, nos ensinam que naquele dia, nenhuma lágrima existirá. Deus enxugará toda lágrima e encherá nossas casas e celeiros com a sua provisão. Deus, no nome de Jesus, que seja assim. Que uma alegria nova brote no coração dos teus filhos e filhas. Que uma alegria dos céus habite em nossas casas. Um gozo do Senhor, do nosso Deus provedor, do nosso Deus presente, do nosso Deus poderoso. É Ele, és Tu, Senhor. É em Ti que nós depositamos a nossa fé. E que a nossa casa festeja a Tua presença no nome santo de Jesus. Amém.